Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso Economia de Primeira, um programa feito para trazer para você assuntos da economia, desse mundo complexo da economia, porém com muita clareza, com muita leveza e principalmente com muito conhecimento. Conhecer economia de primeira qualidade, de primeira mão. E hoje o nosso tema será a questão da liderança. Nas corporações, sejam elas privadas ou públicas, há uma grave crise de liderança. Nós vemos isso todos os dias nos noticiários. Pessoas que deveriam nos representar, líderes, seja político, econômico, empresarial, enfim, se manifestando de maneira equivocada, tomando decisões que nós muitas vezes não concordamos. Então nós vamos falar hoje com um especialista no assunto, tá bem? Mas antes disso, vamos reviver o nosso conceito. Na TV existe vida inteligente, você aí vendo a gente. Então eu gostaria de convidar o professor Boteon, e vou pedir, Boteon, meu amigo, que você se apresente para o nosso público. Grande Daniel, tudo bem? Cara, é muito bom estar aqui, agradeço o convite, um momento que a gente pode estar falando com o pessoal sobre algo tão importante que é a liderança, tão importante que é gerenciar as pessoas que estão aí nos cargos de estratégicos, táticos, das nossas empresas e que precisam muito de uma base de suporte. Bom, eu sou Fábio Boteon, sou CEO do Instituto Boteon, e professor da Fundação Getúlio Vargas e vice-reitor do Centro Universitário de Adamantina. E venho aqui para a gente dividir um pouco do conhecimento, trazer um pouco do que a gente sabe, em função de um tema que eu amo falar, que é a liderança, eu amo falar sobre isso. Então, fica à vontade, vamos bater papo, Eu falo que a gente já começa o programa no processo de liderança no momento em que a gente consegue se legitimar, Então, eu falo que o líder ele tem algo importante que é legitimar a sua equipe, seus liderados. E os liderados, em contrapartida, também têm que legitimar esse líder. Então, eu acho que desenvolver liderança tem muito a ver com o teu programa, porque você fala de economia e quando a gente desenvolve pessoas, a gente melhora a produtividade, melhora processos e aumenta o valor da empresa, Eu acho isso muito importante. E aí eu acho bem legal a gente poder tá falando sobre isso. Bom, nós vemos nas diversas organizações o que a gente chama de conflito intergeracional. Inclusive, muitas vezes os alunos em sala de aula nos abordam com problemas desse tipo. São aqueles líderes ou colegas que têm mais experiência, estão há muito tempo numa função ou numa mesma organização, que se fecham um pouco, dificultam um pouco o caminho para aqueles que querem aprender ou que trazem novas ideias, que enchem, inundam a empresa e o ambiente com visões e perguntas revolucionárias muitas vezes. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre o efeito disso e como o líder, seja na empresa, seja na área pública, pode administrar essa questão de maneira que isso colabore para os objetivos da organização. Ok, eu falo que uma coisa muito importante, quando a gente fala de choque de gerações, quando a gente fala de gerações, é a gente pensar muito que nós saímos de uma era de produção, viemos para uma era do conhecimento e hoje nós vivemos a era da inteligência social. Então, hoje, quando a gente fala de gerações, quando a gente traz os tradicionais, os baby boomers, geração X, Y, a Z, que já está chegando bem aí com a gente no mercado de trabalho, a gente tem que pensar na inteligência social. A humanização ela é construída a partir da percepção de um humano sobre o outro. E a liderança é um caso interessante do relacionamento interpessoal. Então, nesse momento, liderar uma equipe, seja eu um baby boomer liderando uma equipe da geração Y, seja eu da geração Y, liderando um baby boomer, um indivíduo da geração X,
A liderança, ela começa pelo respeito. O respeito por você e o respeito pelos seus envolvidos. Então, seus liderados, eles não são empregados, eles são pessoas. E a gente tem que entender muito bem isso. Então, os choques geracionais, eles se dão normalmente quando as pessoas, elas querem brigar por um poder. Quando um indivíduo, tá, dentro de uma equipe, não se respeita e não respeita os seus. Porque todos nós temos potencialidades e fragilidades. Todos nós temos um olhar para o mundo. E um olhar que diferencia a gente de todo mundo, né? Então, o que a gente precisa muito do líder, né? O que o líder precisa ter muito hoje? Para que ele não tenha choque de geração, para que ele não tenha. A primeira coisa é ter mente aberta. Então, um líder, ele precisa ter a capacidade de suspender qualquer tipo de julgamento ou questionamento. Ele tem que ver com os novos olhos. Ele tem que acessar fontes da sua inteligência intelectual que permite com que ele avance no acolhimento, no entendimento do outro. E aí vem a outra parte que o líder precisa, que é o coração sensível, que é a capacidade de redirecionar sua atenção utilizando o seu coração. E aí, quando eu utilizo o meu coração, eu começo a entender o outro na sua potencialidade e na sua fragilidade. E permitir que as pessoas tenham, entender que as pessoas tenham vontade livre, né? Tem uma capacidade de agir umas diferentes das outras. Então, eu não posso ficar preso a identidades e intenções. Eu tenho que me sintonizar aos objetivos da equipe. E aí, quando eu falo isso, eu trago o indivíduo, né, numa interseção com a organização. O que liga o indivíduo a uma organização? O que liga o indivíduo à sua equipe? Objetivos e expectativas. Então, no momento em que a gente sai das pessoas, foca nos objetivos, foca nos processos, né, cria expectativas racionais, a gente começa a entender o outro, exercer o que a gente fala, né, que nesse momento de choques geracionais, tem duas competências que são incríveis, que é a empatia e a resiliência. Ou seja, eu tenho que entender que eu vou ter uma determinada pressão, seja emocional, seja de trabalho, em um determinado momento quando eu trabalho em equipe. E tenho que entender também que eu tenho que olhar, entender qual é a dificuldade do outro e trazer soluções para esse outro. A gente tem que viver a dor do outro sem se contaminar com essa dor. Então eu vejo isso como um ponto importante, isso como um ponto decisivo. Perfeito. E ainda nessa linha sobre o papel das pessoas dentro das corporações, uma dúvida que surge muito, principalmente nos últimos anos, é a dúvida dos jovens com relação a plano de carreira. Como se planejar em termos profissionais num mundo em que os seus ancestrais, os pais, muitas vezes os avós, se orgulham de dizer que trabalharam a vida toda no mesmo emprego, ou numa mesma repartição, ou numa mesma atividade, e que ele, jovem, precisa buscar esta estabilidade. Então o jovem se coloca numa situação de dúvida em relação ao futuro, por entender que o mundo hoje é muito mais múltiplo e que a própria possibilidade profissional hoje é extremamente horizontal, ele pode estar em diferentes lugares, né? Há um cabedal tecnológico fantástico à disposição dele, mas ele carrega essa dúvida e traz muito. Eu sempre coloco aqui no programa essas dores que são apresentadas em sala de aula, porque eu penso que elas acabam contemplando a dúvida da maior parte das pessoas. Então, como você sugere, ou como você vê que o jovem possa superar essa questão, essa dúvida, essa dificuldade em tomar decisões e planejar o seu futuro, a partir de um mundo em que as profissões, as atividades profissionais são tão mutáveis, né? O chamado mundo volátil, ou mundo VUCA, né? Eu vejo uma coisa que eu acho que é muito importante que você traz, que é esse aspecto das gerações, né? Então, um tradicional, um baby boomer, um X, fala que eu tenho que trabalhar bastante, e quanto mais eu trabalhar, e mais eu estiver seguro no emprego
seja público, que me dê uma garantia de emprego, seja um emprego que lá eu faça a minha carreira dentro do emprego, né? Ao mesmo tempo, eu tenho o neto e o bisneto entendendo que ele trabalha dentro de casa, ele trabalha lá com redes sociais, ou ele trabalha com aplicativo, ou ele trabalha no mundo digital, sem sair do quarto dele, né, fazendo hoje uma profissão que a gente vê hoje que não existia, é gestor de tráfego. O gestor de tráfego na rede social trabalha dentro do quarto dele. É uma pessoa que ganha bem, trabalha bastante, não estou dizendo que não trabalha, mas para cada hora ele está com um cliente, ele trabalha para o projeto. Então, hoje, cada vez mais, eu vejo que a gente está evoluindo por um trabalho com gestão de projetos. Eu vou trabalhar esse projeto, aquele. Eu posso estar nessa empresa, naquela ou naquela outra, né? Hoje eu vi até um artigo, achei muito interessante, sobre o diretor de felicidade. Estão procurando diretor de felicidade, né, dentro das empresas. Então, é uma profissão que eu nunca imaginei existir. Uma pessoa que trabalhasse como diretor de felicidade dentro de uma empresa. Então, nesse momento, o que é carreira? As pessoas da geração Baby Boomer, X e tradicionais, a carreira era aquele longo tempo em que eu criava um tronco muito forte e estruturava uma boa árvore, né? Para a geração Y, o final da X e Y, a carreira ela vem já com um olhar diferente do processo motivacional. Então, o pessoal da geração tradicional, Baby Boomer e X, né, começo da X, trabalha-se bastante para se realizar, né? Hoje, a geração Y, a geração Z, tem que se realizar bastante no trabalho que exerce. Então, esse trabalho, ele não precisa estar aqui. No começo da geração Y, falava-se muito, o Y ele é instável, uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali. Ele não curte muito o aspecto de segurança de trabalho, porque ele vem de um processo mais digital, onde ele entende quais são as suas competências e aplica essas competências da melhor forma possível. Então, a capacidade de alavancar é diferente da antiga. Então, hoje, são gerações que trabalham muito com projetos. Então, hoje, o projeto dele nessa empresa, a hora que ele chega numa determinada fase, numa determinada experiência, ele vai e busca experiências em outras empresas. Então, ele busca vivência. Então, hoje, o que eu falo da minha carreira, né? A minha carreira, hoje, carreira, ela é mais do que nunca sinônimo de trajetória de vida. Mas uma trajetória de experimentação, uma trajetória de vivência, uma trajetória de sentir, viver o novo e entender aonde esse novo me realiza. Quando eu entro dentro de uma empresa, a empresa me permite viver o novo e me realizar nesse novo, meu tempo de permanência é maior. Se eu entro numa empresa e eu vou viver um novo, mas que não me permite experienciar uma realização nesse novo, eu saio dessa empresa. E eu vou procurar outra. Porque hoje a pirâmide de Maslow inverteu. A autorrealização hoje ela está vindo como algo muito forte dentro das pessoas. Muito bom. Gostei muito dessa tua colocação, inclusive essa referência à pirâmide de Maslow, né? Nós temos visto também, você trabalha na área da educação, né, na área do ensino, com cursos superiores, com pós-graduação, enfim, e também faz consultoria para empresas, e tem visto, evidentemente, essa revolução no sistema educacional. Então, eu queria que você comentasse para nós como você vê a transformação que está em curso de usar de forma maciça os recursos de EAD para treinamento profissional, né? E que oportunidades e vantagens você vê nesse recurso e quais os desafios e cuidados que seriam ideais, que seriam adequados para as organizações, né, que se precavessem, né, porque certamente toda novidade traz o seu lado positivo e também alguns aspectos que podemos chamar de negativos. Nós estamos em 2020. Em 2018, eu fui no Fórum Nacional do Ensino Superior e se falava muito de EAD. O EAD estava explodindo. Em 2019, o que explodiu foi a inteligência artificial, né? As escolas buscando metodologias ágeis, metodologias inovadoras,
e trazer inteligência artificial para dentro do ambiente escolar. E aí, nesse meio todo, né, entre aí 2017 a 2019, os cursos tecnólogos começaram a crescer muito. A pandemia trouxe todo mundo para o digital, né? E eu acho que esse ano não volta para o presencial, porque a totalidade do presencial ainda coloca muito em risco o contágio. Então, a gente entende que, assim, todos se movimentaram, e aí a gente vê que a economia colaborativa veio ser parte determinante do processo. Então, todos, sem exceção, se mobilizaram para entrar no digital. O digital veio para ficar, tá? Porém, ele talvez não seja único. Nas grandes cidades, ele vai prevalecer, mas em pequenos centros, onde o acesso à internet ainda não é bom, onde a capacidade de ter um bom equipamento, seja um celular que tenha um bom sinal, que tenha uma boa imagem, uma boa câmera, né? Talvez ali ela esteja um pouquinho difícil, mas nas grandes, médias e até pequenas empresas, pequenas cidades, né? Não cidades muito pequenas, eu falo cidades aí de uns 30 mil habitantes, até de uns 30 mil habitantes, eu acho que não há problema nenhum. O digital volta, vai ficar. E aí, quando o digital fica, eu vejo uma coisa que é muito interessante, tá? As pessoas aprenderam que dá para treinar o digital. Dá para fazer. Eu dou aula nos programas de MBA da Fundação Getúlio Vargas, como você dá aí no ISAI, a gente vê que tem como a gente dá aula. Eu dou aula dentro do Centro Universitário em Adamantina e eu dou aula totalmente no digital. Então, assim, a gente consegue. O que fica difícil? As experiências práticas, as vivências práticas. Essas têm que ser ainda no presencial. Então, trabalhar essa parte, eu acho um pouco mais difícil ficar sem o digital. Mas, em sua grande maioria, o que vai prevalecer é o ensino híbrido. É trazer a tecnologia e trazer o nosso processo presencial. Porque a gente estava fazendo até um levantamento, é muito comum a gente perceber, né, que a aula noturna, na graduação, quando ela vai até 10 para as 11. Quando dá 10h15, 10h20, os ônibus já começam a se movimentar, os alunos já querem sair e querem ir embora. Com a aula digital, o aluno está na casa dele, o professor está na casa dele, ela vai até 10h50. Então, o aluno ganhou muito nesse período. Existe, claro, uma perda do tete-a-tete, porque nós somos sinestésicos, nós precisamos do corpo a corpo. Acredito que exista. Mas eu acredito nos treinamentos de forma híbrida, porque a logística é muito mais barato, né? As pessoas, as empresas vão economizar muito, porque hoje, para eu ir dar uma aula em Fortaleza, eu tenho um custo de passagem aérea, tenho custo de hospedagem, tenho custo de alimentação, que por baixo são R$5.000, que eu estando aqui na minha casa, e os alunos lá em Fortaleza, eles vão ter a mesma aula num custo menor para quem me contrata de R$5.000. Então, quer dizer, é algo que veio para ficar, não vai retornar, mas eu acho que em muitos lugares, esse estado híbrido, o presencial vai ser um pouco maior que o digital, e em muitos lugares o digital vai ser muito maior que o presencial. Eu vejo dessa forma. Lembrando que na TV existe vida inteligente. Você aí vendo a gente. Hoje estamos falando de liderança com um grande líder da área educacional, o professor Fábio Botteon, que está aqui nos presenteando com o seu conhecimento, com a sua visão moderna, contemporânea, com as suas experiências no mundo corporativo, no que diz respeito à relação humana e principalmente com esse tema que nós estamos desenvolvendo hoje, que é a liderança. Professor Botteon, ainda nesse tema da liderança, eu gostaria de propor aqui uma pergunta que até me foi encomendada por uma aluna ontem. Eu comentava que faríamos o programa sobre liderança e ela me mandou pelo Facebook a seguinte pergunta. Ela quer saber como resolver problemas de assédio
de todos os níveis, tanto assédio sexual, que é muito comum e que não é restrito simplesmente ao assédio dos homens sobre as moças, que, como muita gente imagina, ele existe de forma, das mais diversas formas de manifestação, e como também resolver a questão do chefe que pede muitos resultados, né, exige determinadas atitudes, mas não se comporta de maneira a que os seus liderados possam seguir seus exemplos, vamos por assim dizer, né? Então, se pudesse comentar um pouco sobre isso e trazer um pouco da tua experiência. Eu vejo assim, vamos separar duas coisas, né? Aquele chefe que exige muitas metas e aquele chefe que produz assédio, as empresas que produzem assédio. Isso está muito focado e muito preso à cultura organizacional. Então, existem aquelas culturas que o teste do sofá ele vai ser ad eterno. Então, eu recomendo sempre que quando você for procurar uma empresa para trabalhar, que antigamente, né, eu procurava empresa para trabalhar e eu ia lá e trabalhava. Hoje eu procuro empresa para trabalhar, mas a empresa também me procura. Ficou bilateral. Então, eu falo muito assim, procure conhecer a empresa, procure conversar com pessoas que já saíram, pessoas que trabalham na empresa. Procure entender. No momento em que você for assediado, não permita isso, né? Ninguém tem o direito de assediar ninguém. Como diz, né? Hashtag não é não. Então, eu acho que assim, as pessoas, elas, existem essas práticas de assédio? Existem. Concordo plenamente. Mas existem também aqueles funcionários que induzem o assédio. Então, o assédio ele não é só do líder para o liderado, ele também pode ser do liderado para o líder. Então, eu vejo que muitos líderes sofrem situações, vivem situações em que o liderado quer buscar uma ascensão de uma forma não muito meritocrática. Então, ele vai o quê? Ele apela para a sedução. E toda vez que eu falo de assédio, eu falo de gestão por sedução. E a gestão por sedução, ela é perversa. A gestão por sedução não é uma gestão por mérito. Enquanto eu estou me seduzindo por você, eu te elevo. No momento em que eu não me seduzo mais por você, eu não quero você. É igual uma relação amorosa, né? Enquanto existe aquela química, e aquela química é alimentada por elétrons, ela vai bem. No momento em que aquela química não é alimentada por elétrons, começa uma repulsão. E aí, dentro de uma gestão perversiva, o que vai acontecer? Aí eu vou começar ou a assediar e pressionar você, seja sexualmente, seja moralmente, seja o que for, ou o rompimento é muito drástico. Tomar muito cuidado com isso, tá? Muito bem. Eu vejo muito... Oi, pois não. Eu vejo muito bem isso. E uma outra coisa, que é o que você fala da meta, né? Quando eu tenho metas inatingíveis, olha, eu te falo com toda certeza do mundo. Todo mundo que traça uma meta, ele sabe o tanto quanto ela é tangível. E aí eu vejo uma coisa muito importante, né? Faça o seu melhor. Porque se o seu melhor atingir a meta, show! Se o seu melhor não atingir a meta, você tem total consciência tranquila que você fez o seu melhor e que você produziu do seu melhor e que isso vai ser reconhecido pela empresa. Pode não ser o que a empresa desejava, mas é o que tem para hoje. Mas ela tem que ser o que tem para hoje, sendo o melhor dos dois. Sendo o melhor nos dois. Entendeu? Muito bom. Professor, uma outra pergunta também de um aluno, amigo, que é empreendedor. E eu achei a pergunta dele muito interessante, um assunto até que se discute pouco nesses ambientes, inclusive nos ambientes de formação e capacitação. Ele pergunta o seguinte: comecei o meu próprio negócio sozinho, assim, tive todas as dificuldades, os obstáculos de conseguir cliente, de provar que sou competente, etc. E estou começando a ter um relativo sucesso. Preciso começar a contratar pessoas, porque até então você estava trabalhando sozinho. Não tenho experiência na contratação, nunca fui chefe de ninguém e agora me vejo com essa atribuição.
e isso não tem nada a ver com o que eu sei fazer, não é? Como é que eu me adapto a essa vida? Porque não tem como fazer um curso de liderança e aplicar, porque todos os cursos falam sempre de grandes corporações, de estruturas mais complexas, como num ambiente assim de empresa pequena, inovadora, iniciante, alguém que não é da área de gestão e pode assim exercer, né, práticas simples de liderança que possam contribuir para a continuidade e o progresso do seu negócio. Eu acho que assim, quanto à atração e seleção, o primeiro ponto é assim, se eu não tenho experiência nenhuma em seleção, eu posso terceirizar esse serviço para empresas que fazem seleção de candidato. Então nós temos várias empresas de recrutamento e seleção aí pro Brasil afora, e terceirizo isso. Tá, mas eu não tenho ticket para terceirizar, vou ter que fazer. Se você vai ter que fazer, então a primeira coisa que você tem que pensar, quais são os seus valores? E por que a tua empresa existe? Primeira coisa, é missão, visão e valor. Aquela coisa que você chega na empresa, né, Daniel? Olha, a gente tem que estudar a sua visão, missão, valor. Ó, você não começa com essa papagaiada que está escrita ali na parede, não. Ela não é para ficar na parede. Ou seja, eu só posso trazer pessoas que têm identidade com a empresa. Se eu não trouxer pessoas com identidade da empresa, elas seguem caminhos separados. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é quais são as pessoas que têm identidade com a minha empresa? Quais são os valores que essa pessoa tem em mente e que trazem para mim algo sustentável? E eu vou conseguir viver com essa pessoa, porque antigamente eu ia só para o currículo técnico. Hoje, currículo técnico qualquer um tem. Então, eu desenho o escopo da vaga em cima do currículo técnico. E na entrevista eu pesquiso os valores. Né? Eu trabalho muito com gamificação. Nós temos games que mapeiam competências comportamentais. E aí, quando eu mapeio competências comportamentais, a grande chance de eu acertar é maior. Se eu preciso de uma pessoa inovadora, né, eu vou pensar numa mentalidade ágil e inovadora. Se eu preciso de uma pessoa mais transformadora, que vai fazer meu negócio rodar, que vai ser aquele mais mão de obra, eu vou para a mentalidade ágil mais transformadora. Se eu preciso de algo mais tecnológico, eu vou pensar na liderança inovadora. Se eu preciso trabalhar na indústria 4.0, eu vou tentar identificar as competências do líder 4.0. Se eu vou pensar em vendas, né, eu vou contratar vendedor, eu vou contratar um gestor de vendas, um gerente. Então aí a gente tem os games lá de gestão, vendas consultivas, que é para a área de venda operacional, e a liderança em vendas, que é para o pessoal da vendas. Então hoje a gente tem ferramentas, a gente tem na internet gratuitamente testes de personalidade que você pode aplicar, que você pode ver o resultado daquela pessoa, entender como é que ela soa, os testes da roda da vida, você colocando aí teste de personalidade, teste de roda da vida, você consegue aplicar esses testes e entender como é o perfil comportamental, porque o técnico, ele vem para a empresa, o comportamental tira você da empresa. Então, por que o comportamental demite você? Porque os valores não estão alinhados. Se eu não alinhar valores, eu não consigo construir equipe, eu não consigo construir empresa. Uma equipe é aquela que trabalha todos no mesmo projeto, mas cuidando das suas relações pessoais, cuidando das suas relações profissionais. É um cuidando do outro, entendeu? Então, quando eu penso na área de contratação, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar em pessoas que estão ali e que vão, juntamente comigo, construir a minha empresa. Ok? Então, a identidade de valores, o propósito de vida da pessoa tem que estar alinhado com o meu propósito de vida. Muito legal. Professor Boteon, assim, as suas colocações... Eu não estou te ouvindo, Daniel. Perdão. As colocações que você faz e as soluções que você propõe são muito boas. Eu não estava te ouvindo. Está ouvindo agora? Agora estou. Perfeito. Então, a minha próxima colocação é sobre um fenômeno que nós percebemos no mundo, principalmente no mundo da educação. Há em curso uma tensão muito grande entre os cursos que oferecem titulação e os cursos que oferecem qualificação,
sem necessariamente titular, né, sem oferecer a titulação aos alunos. Como você vê esse segmento da área de ensino, em que muitas empresas e muitas atividades profissionais já não demandam os títulos de bacharel, de licenciatura, mestrado, etc., porém valoriza muito algumas especialidades. Na sua opinião, o mundo caminha para uma maior especialização do trabalho, ou isto é uma questão momentânea e aquela visão holística volta e continua a ser valorizada? Daniel, eu vejo assim, antigamente a nossa carreira era linear, e tem muitas empresas que elas são. Hoje nós temos a carreira em Y. Então, pessoas que vão para o mercado de trabalho, pessoas que vão para o mercado da especialização, né? A gente vê hoje que o que as pessoas procuram? Cursos que tenham um excelente nível e que tenham formação rápida, né? Cursos aí de 30, 40, 60, 80, 120 horas, que te capacitem em um gap, né? Uma falhazinha que você precisa. O mercado vai ter sempre os dois. Então, assim, eu quero ser um especialista, eu quero ir para uma carreira docente, eu quero ir para pesquisa, então eu vou lá, eu faço graduação, mestrado, especialização, mestrado, doutorado. Eu quero ser um profissional que entenda, tenha uma visão sistêmica da sua área de atuação, tá? Mas que seja especialista em algumas coisas. A gente vê, por exemplo, hoje, né, uma segmentação muito grande dentro das oficinas mecânicas. As oficinas mecânicas, né, antigamente eu tinha o mecânico, que era o cara que fazia tudo. Hoje eu tenho mecânico especialista em gestão eletrônica, eu tenho mecânico especialista em ar-condicionado, eu tenho mecânico especialista. Então, o nível de especialização, ele vai, mas eu tenho que ter aquela pessoa que tem que ter uma visão sistêmica. O melhor profissional hoje é aquele que tem a visão sistêmica, mas que tem especialidades em que o seu cenário de empregabilidade exige para ele, né? Mas independente deles, ele tem que ser digital. O indivíduo hoje que não tiver habilidades digitais, que não tiver um mindset crítico para saber aonde ele vai investir o seu tempo e o seu aprendizado para trazer conhecimento é maior. Antigamente, as empresas pediam muito a graduação. Hoje as pessoas pedem qual é a entrega de valor sua. Então, o que você vai me entregar de valor? Né? Eu, por exemplo, eu sou biomédico e trabalho como gestão de pessoas. Trabalho com gestão de carreira. Então, assim, não tem nada a ver com a minha formação de base. Mas eu fui buscar, dentro dos programas de MBA, né, capacitação para isso. Então, assim, eu tenho uma base que é a biomedicina. Trabalho, dou aula dentro da faculdade de medicina, na disciplina da biomedicina, que eu fiz meu mestrado, então eu fiz minha carreira acadêmica de um lado, e do outro lado fui buscar uma outra carreira organizacional que eu trabalho também. Então, a gente precisa entender que eu tenho que olhar todo mundo. E por que eu fui para essa área da organizacional? Porque eu comecei a perceber que dentro da área de saúde tinha uma oportunidade de emprego muito grande aí. Então foi onde eu busquei. E aí eu trouxe tudo para a educação e para o varejo, porque a educação hoje ela virou varejo. Então eu consigo entrar dentro dos cenários educacionais, eu consigo entrar dentro dos cenários de contabilidade. Eu dou consultoria para escritório de contabilidade, dou consultoria para uma granja de ovo, porque eu trabalho com pessoas. Né? E para trabalhar com pessoas, eu entendo o orgânico delas, eu entendo o corpo delas, eu entendo a mente dela. Então aí eu vou. Antigamente eu pensava muito no neocórtex, que é o lado do cérebro que pensa muito na razão. Hoje eu entendo muito que o movimento ele está cada vez mais sendo motivado em as pessoas agirem pelo sistema límbico como sempre foi, que são as emoções e os instintos de sobrevivência. Então, entender que eu tenho, na razão, certas especialidades, mas entender que eu tenho feeling, que eu tenho empatia, que eu tenho conectividade, que eu tenho criatividade, que eu tenho inovação, me eleva para um outro nível de profissional. Então, eu penso nisso hoje, né? Não vai nem ficar perdurando a carreira em linha reta, nem a carreira em Y sozinha também. Hoje, a gente precisa de profissionais que entregam valor. Quanto mais valor eu entregar, maior a minha capacidade de empregabilidade.
viabilidade de emprego, né? Eu concordo muito com o que você colocou e gostei muito da maneira didática como você discorreu sobre esse tema. A gente é professor, né? Nós somos professores, né? Mas é bom, por isso que nós estamos aqui, porque você com certeza reúne ótimos atributos para falar com o nosso público e ser bem entendido, que é o grande desafio, né? E que você cumpre muito bem. O nosso desafio aqui, falando em desafio, vamos falar no desafio final, eu vou propor aqui uma oportunidade para você falar sobre algo que nos instiga muito quando se fala de liderança, que é a capacidade representativa da liderança. Como alguém que é líder ou queira ser líder, ou de repente se vê num papel de líder, de assumir a liderança de um negócio, de uma instituição, pode aprimorar a sua representatividade. E quais são os atributos ideais para quem tem que representar alguém, ou um grupo, ou uma instituição, para que faça bem isso, para que evite representações constrangedoras, como nós vemos em muitos casos? Eu acho que, em primeiro ponto, a gente tem que pensar em falar, né, do indivíduo quanto ao que ele quer ser dentro da liderança. Né? Então, assim, para que o indivíduo seja líder, para que o indivíduo seja respeitado como líder, o primeiro ponto é respeitar o seu liderado. Começa por aí. Né? Eu falo muito que São Francisco de Assis, ele tem um ponto importante na oração dele, que ele fala, é dando que se recebe. Então, assim, um líder, ele transforma uma equipe. Mas ele vai transformar uma equipe quando? Quando ele começa pelo respeito. Ele respeita a individualidade de cada um, ele olha a maturidade de cada um dentro da sua equipe. As pessoas mais maduras ele delega mais, as pessoas menos maduras ele pega na mão e desenha junto. Com isso, com o respeito, ele vem adquirir uma coisa que chama confiança. Mas o respeito só não traz confiança. Para ter confiança, eu tenho que ter o quê? Afetividade e afinidade. Então, no momento em que meus valores estão alinhados com os seus, que eu te respeito, respeito você na sua individualidade, tenho afeto por você, entendendo que as suas fragilidades e as suas potencialidades existem em você como existem em mim. E aí eu parto para o processo aonde a confiança é estabelecida. Essa confiança estabelecida permite o quê? Permite urgentemente que as pessoas comecem a se olhar. As pessoas se olhando, as equipes vão formando. Então, o líder é aquela pessoa que ele desafia o status quo, que ele propõe reflexões, que ele tem capacidade de dar um feedback muito bom, mas principalmente a característica do líder de hoje, ele dá feed forward, ou seja, ele mostra o caminho. Nós estamos aqui, nós queremos chegar aqui, e eu estou junto com vocês nessa. É aí que a gente vai. Então, para a gente finalizar o nosso papo, pense nisso. Se você quer ser um líder, respeite, mostre afinidade, mostre afetividade, entenda que você e o outro são frágeis e são potentes também, isso ao mesmo tempo, que é o momento que estabelece a confiança. Estabelecendo a confiança, meu filho, a coisa vai. A coisa vai bonita. Muito legal. Fábio Botteon, professor, especialista em recursos humanos, grande pesquisador da área, inclusive especialista em consultoria, né, professor universitário, professor de cursos de pós-graduação. Trabalha para a GV, trabalha para várias outras instituições, e eu quero agradecer imensamente a tua presença no nosso programa, fazendo aqui, brindando o nosso público, né, com esse conhecimento todo, com essa simpatia, com essa simplicidade, essa eloquência. Estamos muito gratos por isso. E me ajude aqui a lembrar aos nossos espectadores que na TV existe vida inteligente, né? Professor Botteon falando conosco e você aí vendo a gente. Então, isso aí, essa interatividade que traz, né? Exatamente. Isso é importante. E legal. Aí, Daniel, a gente vai marcar um bate-papo
para falar sobre carreira, início de carreira, transição de carreira, Ótimo. Né, aposentadoria, vamos falar disso aí. Vamos sim, com certeza. O convite está feito aqui, a gente só vai consultar a agenda da nossa direção aqui, vamos fazer sim. Será um grande prazer recebê-lo novamente. E mais uma vez eu renovo então meus agradecimentos, te desejando sucesso, bons negócios, desafios que sejam motivadores, né? E, enfim, que tudo corra super bem aí com esse pós-pandemia, que nós possamos recuperar algumas coisas que se perderam nesse processo. E logo nós vamos estar tomando um cafezinho junto. Com certeza, com certeza. Sabe que a sua visita a Curitiba é sempre um acontecimento aqui para nós. Tá? Muito obrigado, então. E se você quiser alguma mensagem final, eu te convido, então, a deixar um grande abraço a todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por essa oportunidade. E nunca se esqueça, é dando que se recebe. Dê respeito, você recebe respeito. Dê conhecimento, você recebe conhecimento. Quanto mais a gente partilhar, mais a gente soma, mais a gente cresce. Um grande beijo a todos e a gente se encontra aí numa outra folia. Legal, muito obrigado. Bem, a você que está aí conosco, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco. Eu te convido a assistir o nosso programa na TV RMC, TV Profissão e na ISTV, ou no YouTube, onde você também pode copiar o link, distribuir para os seus colegas e amigos através do WhatsApp, das redes sociais. Convide as pessoas para conhecerem um pouco do programa que oferece economia de primeira. Afinal, na TV existe vida inteligente, é você e os teus, as pessoas que você gosta, que você quer bem, aí vendo a gente. Muito obrigado. Até a próxima.